Olá, eu sou a professora Silvia de Língua Portuguesa do Núcleo Estadual de Educação de Curitiba e hoje eu estou aqui para gravar o meu vídeo do concurso PSS 2024. Tudo bem com vocês, alunos? Hoje nós iremos falar sobre os gêneros textuais. Mas o que seria gêneros textuais? São estruturas particulares, são textos orais e escritos com uma função social. Então, nós, seres humanos, interagimos através da comunicação sobre gêneros textuais. Nós temos hoje 33 gêneros textuais, dentre eles nós temos 7 gêneros que são os mais usados, seria artigo de opinião, carta, e-mail. Você lá na sua empresa, você abre um e-mail, então você está fazendo uso de um dos gêneros textuais, relatório, bula de remédio, também é um dos gêneros bastante usado quando você vai numa farmácia, que você compra um medicamento, você já na sequência você vai ler a indicação, para que serve ali na bula de remédio. Temos também conto, vários tipos de conto. Temos o cardápio, quando você vai num restaurante, você pega o cardápio, você vai olhar ali quais que são as opções de pratos. Isso está no seu cotidiano, no dia a dia. E também nós temos a notícia e a reportagem. Hoje nós iremos falar sobre o gênero textual notícia. Então, esse gênero textual, todo dia, ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A hora que a gente abre a tela do nosso celular, nós se deparamos com alguma notícia. E engraçado que o ser humano ele tem uma curiosidade por notícias de tragédias. Ultimamente a gente teve uma notícia de uma tragédia aí com um avião. Então isso é natural, faz parte do ser humano. E o que seria uma notícia dentro dos gêneros textuais? Ela faz parte do campo jornalístico e apresenta características fundamentais. Então, a notícia, ela tem que ser atual. E quais seriam essas características? Eu vou falar todas e daí na sequência a gente vai explanar cada uma. Então, informar o leitor, apresentar uma linguagem formal e objetiva, uma linguagem clara, apresentar fatos reais do cotidiano e ser por meios confiáveis. Também ela tem uma predominância do uso da terceira pessoa e do discurso direto. Então vamos lá. Então, informar o leitor seria deixar o leitor informado e ali a partir do texto, do título, que seria as 3 partes. O título, um título bem chamativo, com letras grandes e curto, porque para que venha despertar no meu leitor a vontade de ler o texto. Daí o subtítulo. O subtítulo na estrutura da notícia, ele vem logo abaixo do título, com linhas finas, contendo um pouco mais de informações ali do título. E em terceiro lugar, nós temos do corpo da notícia que seria a lead. A lead, ela é o primeiro parágrafo. Ela contém ali como se fosse uma sintetização do texto. Então, a lead, ela vai ter ali algumas perguntas que são muito interessantes no texto.
E cada pergunta, dentro dessa estrutura, ali o próprio texto vai responder a cada pergunta. Quais seriam essas perguntas da Lide? Onde, quando, o que, como, com quem e por quê. Então vamos falar, por exemplo, onde. Você vai ali colocar onde aconteceu, a cidade, o bairro, ali dentro da sua notícia. Segundo, quando. Lembra que a gente falou que tem que ser atual para ser uma notícia? Então, sempre vai vir a data e uma vírgula. Tem que ser um tema tem que ser atual. É uma das características da notícia. E o que? Daí você vai colocar a descrição dos fatos. Como que aconteceu, o que aconteceu exatamente? Quais os envolvidos? Nome ali dos envolvidos. E na pergunta como? Daí vem o detalhamento. Você vai detalhar todo o ocorrido, fazer o detalhamento. E na pergunta com quem? Com quem? Com quem? O que estava? O que aconteceu? Ah, de repente é um acidente? Com quem? Como que foi? E a última pergunta, que seria o porquê, talvez você, dependendo se for uma notícia de acidente, de repente uma notícia de um crime, você não vai ter a elucidação ali no momento para responder essa pergunta, mas isso fará com que o leitor procure por a mesma na sequência. Ele vai procurar por aquela notícia, vai despertar que ele venha saber o porquê que aconteceu, o porquê ocorreu. Então, já que nós passamos aqui todas as explicações das perguntas, nós vamos fazer agora um exercício. Eu quero que vocês, alunos, que vocês procurem por uma notícia, como a gente já mencionou, que é da atualidade, e tragam essa notícia para a sala de aula e juntamente nós iremos observar o passo a passo, nós iremos identificar ali as características, iremos fazer uma atividade criando ali um roteiro. Qual é o título? O título já vai estar evidente ali, o subtítulo também. E daí no corpo da Lide, vocês irão identificar onde aconteceu. Então, primeira pergunta, onde aconteceu? Vocês vão mencionar ali a cidade, o bairro, o país. Segunda pergunta, quando? Lembra que a gente falou que tem que ser atual? Então, vocês vão colocar ali a data. Dia, mês e ano. Com quem? Quais os envolvidos? Nome dali das pessoas que estavam envolvidos. E o que aconteceu? Na sequência, vocês vão colocar também o que aconteceu. E o porquê. Às vezes, vocês não terão ali no momento a solução, como eu já mencionei. Daí vai ficar somente ali para as próximas semanas. E daí, a partir desse exercício, também nós temos que colocar o autor. Daí vocês colocarão o seu nome. Você, aluno, vai colocar o seu nome. E outra característica muito importante, e não menos importante, que seria a fonte. Então, sempre que a gente vai ler uma notícia, nós vamos verificar a fonte dessa notícia, para que nós não possamos, para que a gente não venha aí estar propagando fake news.
Então, a notícia, elas têm que ser de uma fonte bem confiável, certo? Então, hoje, nós faremos esse exercício sobre notícia. Então, só para relembrar, 3 partes: título chamativo ou manchete, linhas finas, que é o complemento desse título, e a lead. Na lead já vem toda a informação dos meus próximos segundo e terceiro parágrafo, ok? Então, muito obrigada, até a próxima.